Olá, muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esta reunião da Escola Espiritual da Rosa Cruz Áurea. Esse nosso encontro, ele tem um formato de palestra e todo mês, exceto os meses de julho e janeiro, nós realizamos um ciclo de palestras. E cada mês nós enfocamos num determinado tema. Por exemplo, neste mês de maio, que começa hoje com o ciclo da palestra, o tema que nós entendemos ser de muito interesse das pessoas que nos procuram, e mesmo daquelas pessoas que buscam informações nas mídias sociais, na internet, é sobre o esoterismo. E nós resolvemos, então, descrever 3 temas baseados neste tema fundamental. O primeiro deles, que é o de hoje, diz o seguinte: o mistério da vida e da morte. Depois nós teremos a magia segundo a Rosa Cruz Áurea e o terceiro tema do mês, karma, libertação ou prisão. Então esses encontros se darão da seguinte maneira: essa primeira palestra de abertura pelo YouTube e pelo nosso Facebook. Na próxima quarta-feira e no próximo final de semana, essa mesma palestra será transmitida pelo Zoom ao vivo, e as pessoas, para terem acesso a essa ferramenta de videoconferência, normalmente fazem ou recebem o link do Zoom. Então eles fazem a inscrição num formulário que nós disponibilizamos no Facebook, que diz o seguinte, que pede o seu nome, seu e-mail, o seu telefone e a cidade de onde você está falando. E a partir deste contato, você é dirigido para os vários locais do Brasil que disponibilizam essa palestra ao vivo às quartas-feiras, no norte feito aos sábados, e em dois outros lugares são feitos no domingo. Então, para receber o link, os horários, basta a sua inscrição. Para tentar desenvolver esse tema, logicamente dentro das nossas limitações, das nossas possibilidades, nós pensamos em lançar algumas perguntas sobre o mistério da vida e da morte. Por exemplo, existe reencarnação, já que estamos falando de vida e de morte, desse processo de desenvolvimento do ser humano e de tudo, não só do ser humano, mas principalmente do ser humano, do seu nascimento até a sua morte? Existe reencarnação? Essa é uma grande questão. Outra questão que nós entendemos ser muito pertinente é o que nos acontece após a morte, ou após a morte do corpo físico, por exemplo. E a terceira questão, qual é o destino da alma humana? Bem, reencarnação, vamos pensar um pouco sobre essa pergunta. Existe reencarnação? Poderíamos enfaticamente dizer, sim, existe reencarnação. Mas obviamente que essa seria uma resposta parcial. Necessitaríamos aprofundar um pouco nessa questão da vida após a morte, que é a segunda questão, o que acontece após a morte, e também sobre o destino da alma humana. Então vamos tentar dar alguns exemplos que talvez nos ajudem a responder essas 3 questões. A reencarnação, a existência dela, nós já afirmamos que existe. O que acontece após a morte e qual é o destino da alma humana? Bem, poderíamos dizer que o destino da alma humana, respondendo uma dessas questões, é passar por toda a turbulência no estado atual que nos encontramos, passar por todas as alegrias, passar por todas as tristezas, todos os objetivos alcançados e não alcançados,
essa turbulência, né, que nós poderíamos chamar o mar da vida, né, as ondas que sobem e descem, fazendo uma alusão, né, uma simplificação também da existência humana, do seu nascer, crescer, se desenvolver e morrer. O destino dessa alma é a eternidade. Por quê? Porque a vida é eterna. Nós, como seres humanos e como todos os outros demais reinos que nós conhecemos, nós viemos à vida, né? Estamos passando pela vida para compreender a vida, o ser humano compreender a si mesmo, chegar à conclusão de quem realmente ele é e qual é o papel dele nessa existência e poder passar por um processo de iniciação, um processo de transformação da sua consciência, da sua alma, para atingir a eternidade, ou seja, para chegar ao seu Criador, porque a vida é o amor divino, a vida é eterna, a vida é o que proporciona tudo, tanto desde a micropartícula, uma subatômica, atômica, um microcosmo, um cosmo e todo o universo, né? Em todo o universo existe algo que sustenta. Esse algo que sustenta é o amor divino, é a força da criação divina. Então, já respondendo essa questão de uma forma também direta e bastante simples, o objetivo da alma humana é encontrar a si mesmo para poder ligar-se a essa eternidade. Com relação ao que acontece após a morte, eu encontrei um exemplo bastante simples, até na minha experiência de vida, quando um filho meu, com 2 anos e meio, ganhou um pequeno presente, um carrinho que tinha as portas abriam, e ele me disse: papai, eu quero entrar. Né? Esse exemplo tão simples, né? Demonstra que o ser humano, ele, nessa idade, né, ele não tem a noção de si mesmo. Então, ele gostaria de entrar num carrinho desse tamanho, né? Eu estou dizendo isso porque isso remete à ideia de que será que nós, a nossa consciência, percebe exatamente em tudo, né, que ela está contida, ou todos os movimentos interiores e exteriores que permitem que a consciência perceba a si mesma, né? E como esse fato acontece, né? Então, gostaríamos de, novamente, isso já foi dito muitas vezes em nossas palestras, mas nós temos um corpo físico, não é? Esse corpo, e esse corpo, ele possui, no caso nosso aqui, uma vestimenta. Eu estou com essa camisa, né? Uma vestimenta que encobre a minha nudez, me protege, né? Do frio, por exemplo, ou do sol, né? Então, essa roupa exterior, né? Que na verdade a pele é a nossa roupa exterior, né? Mas essa roupa mais exterior, talvez eu possa me apegar demais a essa roupa exterior e correr atrás de moda, né? Isso é absolutamente natural, né? Não estou dizendo que isso não seja positivo até um certo estágio, né? Mas nós ficamos presos muitas vezes àquilo que vestimos. E além desse corpo físico que tem essa camada exterior, essa veste exterior, como é que nós temos energia, né? Nós temos energia porque um veículo etérico, que é chamado de duplo etérico,
ele se liga tanto ao corpo físico, proporcionando a transformação dos alimentos, do oxigênio que respiramos. Ele permite toda uma transformação e nos dá energia para que possamos falar, nos movimentar, andar, pensar, não é? Então, todos os elementos são gerados no corpo físico, impulsionados por esse corpo que é chamado de duplo etérico. Por quê? Porque, por um lado, ele liga-se ao veículo mais denso e, por um outro lado, ele se liga a um veículo mais sutil, que é chamado de corpo astral, né? Ou corpo de desejos. Então, o veículo dos sentimentos, das emoções, é esse corpo de desejos. E a ligação entre o corpo de desejos e o veículo mais denso é esse duplo etérico, nessa ramificação. Vamos imaginar como se fossem ramificações que ligassem de um lado a outro. E quais são as vestes deste corpo de desejo? São as nossas emoções, são os nossos desejos. E muitas vezes, desconhecendo, assim como a criança que queria entrar no carrinho, desconhecendo de onde se originam os nossos desejos, as nossas emoções, acabamos por agarrar a essa roupa, né? Agarrar esse sentimento como se fosse eu mesmo aquilo que eu sinto, e não como se fosse um impulso eletromagnético que me leva a ter emoções, que me leva a ter sentimentos, que me leva a ter desejos, não é? E também pensamos. Por que pensamos, né? Penso, logo existo, né? Pensamos porque há um veículo ainda mais sutil, que é o nosso corpo mental, que permite que as energias transformadas nos outros diversos corpos produzam um alimento tão sutil, também chamado de éter, um éter mais sutil, e o toque desse éter com a nossa mente, com o nosso corpo mental mais concreto, se desenvolve como pensamentos. E este, usando ainda o exemplo da criança que quer entrar no carrinho porque não se vê, nós não entendemos normalmente de onde provém os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, né? E as nossas decisões muitas vezes são mal pensadas, às vezes pensamos o que não gostaríamos de pensar, às vezes desejamos algo que também, muitas vezes interiormente, chegamos a reprovar. Então eu dei esse exemplo para mostrar que o ser humano é muito mais, e a consciência do ser humano, que percebe a si mesmo, está muito ligada às vestes dos seus veículos, não é? Ela não compreende as vestes dos seus veículos. Assim como a criança quer entrar no carrinho, nós nos ligamos demais às vestes do nosso pensamento, dos nossos sentimentos e das nossas reações. Então, às vezes, você ouve uma pessoa, eu sou nervoso, eu reajo, eu brigo, né? Não, você não é nervoso, você está nervoso naquele momento. Você não é um briguento, você está num estágio que foi levado a uma briga, seja lá como ela acontece. Bem, então, o que acontece depois da morte? Bem, quando nascemos, todos esses veículos foram se desenvolvendo à medida que nós fomos crescendo, que fomos amadurecendo. E quando morremos, ao contrário do nascimento e ao desenvolvimento dos corpos, porque vão se desenvolvendo do corpo físico, o corpo etérico, o corpo de desejos, o corpo astral e o corpo mental, quando morremos fisicamente, perdemos o nosso veículo físico. E a nossa consciência se perde? Não, a nossa consciência não se perde. Uma comparação talvez um tanto rasa também, mas mais interessante é imaginarmos o que acontece quando dormimos. Né? Quando dormimos, há muitos relatos que nos demonstram que nossa consciência se distancia do nosso corpo físico e vai para os corpos sutis, o corpo astral, né? Onde
as mais variadas fantasias, os mais variados sonhos, se concretizam ou não, angústias, medos e outras soluções que se encontram nesse mundo dos sonhos. Né? Mais ou menos, quando morremos, podemos dar essa ideia do que acontece com a nossa consciência. Ela se desprende do corpo físico a um determinado momento e liga-se ao corpo etérico. O corpo etérico, que foi o segundo a nascer, já agora é o segundo a perecer. E quando esse corpo etérico também perece e não tem mais o corpo físico capaz de lidar e prover alimentos e energia, né, para que ele transforme e produza mais energia, essa consciência migra para o corpo de desejos. O corpo de desejos, o terceiro ao nascer, o terceiro a se desfazer, e depois ela migra para o corpo mental e assim também o corpo mental vai se desfazer. Então, existe reencarnação? Sim, mas você poderia me perguntar ou afirmar, então eu voltarei? Também não. Existe reencarnação? Sim. Eu, como personalidade, como voltarei numa próxima existência? Não, absolutamente não. O que ocorre com essa consciência é que ela registra eletromagneticamente todas as experiências vividas nesse sistema que nós habitamos, né? Nós, com todos os nossos veículos, as nossas vestes, nós habitamos um sistema eletromagnético, né? E esse sistema eletromagnético que garante que o ser humano assim se apresente com essa estrutura, né? Assim como a Terra, o nosso planeta, ele possui montanhas, árvores, animais e toda uma vida se manifesta no planeta, inclusive a humanidade. Individualmente também um sistema eletromagnético permite que todo esse conjunto de órgãos, de vestes, de veículos também se manifeste. Então, o resultado da morte física é a gravação, digamos assim, um exemplo também, às vezes, utilizável, é o exemplo, por exemplo, de um CD, né, que hoje nem está mais na moda, né, um pendrive, nem está mais na moda o pendrive também, né, mas numa nuvem, se você grava tudo numa nuvem, né? Então, todas as experiências, aquelas que foram resgatadas ou vivenciadas e entendidas e cumpridas, e aquelas que não foram também, nós passamos por experiências que não conseguimos resolver, elas se gravam nesse sistema eletromagnético. Isso chama-se karma. Então, ao nascer, aquela criança inocente que quis entrar no carrinho, já carregava toda uma série de experiências que não estão conscientes nela mesma e nem para nós adultos, né? Nós não temos a consciência de que somos o resultado ou o espelho de todas as experiências que outras personalidades já passaram por esse sistema energético, que nós chamamos de microcosmo na escola, né? E assim, de encarnação em encarnação, naquele mar da vida que eu citei, né, no começo, eu dei um exemplo da vida ser um mar, então vamos aproveitar este mar da vida para trazer um outro simbolismo. Então, qual é o resultado ou qual é a finalidade
qual seria, então, o destino da alma humana? Então, vamos usar o exemplo do mar. Vamos imaginar que nós estejamos na terra aqui firme e que o destino da alma humana, simbolicamente falando, seja alcançar uma montanha, o alto da montanha, né? O topo da montanha. E para alcançar aquele topo da montanha que eu nem vejo de tão longe que eu estou, né? Tem um mar à minha frente, águas, mar. Eu compreenda que há um objetivo, que eu preciso chegar lá, que eu preciso alcançar esse topo da montanha, que eu nem sei que é o topo da montanha ainda, mas eu sei que eu tenho que atravessar esse mar, né? Me refiro ao mar da vida, né? Da existência humana. E nós construímos um barco e nos lançamos ao mar em direção a um determinado leste, oeste ou ao norte, né? Então nos dirigimos a um determinado norte, acreditando que chegaremos numa outra margem e a partir da outra margem veremos a montanha a qual deveremos subir. Então, quando estamos no mar, vemos N barcos buscando o mesmo objetivo, buscando alcançar a montanha e também, me permitam, né, tempestades, né, muita chuva, trovões, ondas, né, barcos viram, barcos desistem e voltam para a terra e barcos continuam, né, a sua travessia. E barcos chegam a um determinado momento à outra margem. Agora, na outra margem, muitos ancoram os seus barcos e vislumbram a montanha e caminham em direção à montanha, né? Mas muitos não. Muitos querem levar aquele barco consigo, vendo a montanha, entendendo que há uma subida a ser cumprida, né? Mas querem levar o barco nas costas, não deixam o barco, se apegaram a esse barco nessa travessia desse mar tempestuoso, né? Esse mar que dá alegrias, dias de calmaria, que dá tristezas, né? Então, fazendo uma alusão a essa travessia, ao que é a vida humana, né? Nós nascemos, temos tristezas, temos alegrias grandiosas, objetivos que nós cumprimos e objetivos que nós não alcançamos, né? As tempestades. Mas interiormente, né? A subida da montanha no ser humano que vai do coração, ou seja, daquela luz divina que é a força do universo que toca a consciência, né? Querendo estabelecer uma ligação verdadeira entre o divino em si, a essência divina, a centelha do Espírito em nós mesmos e nossa consciência, nesse caminho dessa luz para o entendimento da consciência, as nossas vestes nos agarram, nos desviam, né? As tempestades interiores, né? Medos, às vezes, muitas vezes, que são compreendidos interiormente, que são inexistentes e são criados, né? Nossa mente cria uma realidade. E para transformar esta realidade criada pela mente, é necessário transformar a própria mente, é necessário transformar a nossa consciência, não é? Me permitam também um outro exemplo que é bastante significativo, né, que também é muito usado na escola espiritual para podermos chegar um pouco mais próximo, talvez, dessa questão do destino da alma humana. Pensar numa lagarta e numa borboleta. Quem já percebeu uma lagarta? Então, por exemplo,
Quem tem horta em casa, ou um vaso, ou visitou alguma horta, ou né, teve a oportunidade, normalmente eu falo uma horta porque numa horta normalmente as lagartas botam os seus ovos nas couves, né? E ali os ovos eclodem e aquela pequenina lagarta passa a se alimentar daquela couve, daquele alimento, alimenta-se, alimenta-se, alimenta-se. Depois de um certo tempo, ela se encasula, né? O que se chama a crisálida. Ela procura um local, ela se liga, né? Ela traça pelos seus fios uma ligação com um galho, ou mesmo na parede, ou algum objeto que ela se sinta segura. E aquele fio, olha que coisa interessante, aquele fio já estava presente desde o seu nascimento. Né? Se alguém já teve a oportunidade de que com algum objeto, né? Porque algumas lagartas são bastante nocivas, né? Elas causam queimaduras terríveis. Mas se alguém teve a oportunidade em algum momento de mover uma lagarta, percebe que ela se agarra pelo fio ao próprio alimento que ela está ligada, né? E assim nós, seres humanos, né, nos agarramos ao que nós entendemos ser o nosso alimento verdadeiro, que na verdade o verdadeiro alimento também já está presente, né? Mas voltando à lagarta, ela se encasula e ela morre? Ela não morre. Isso que é interessante. Ela se transforma. Então o exemplo da lagarta é o exemplo da transformação humana, para que a vida, em vida, essa transformação para a eternidade, para a construção do eterno em nós mesmos, seja possível realizar. Então, a lagarta se dissolve e a ciência, eu li, me desculpem falhar agora na referência, me lembrei agora, a ciência descobriu que a lagarta ela se transforma a partir de um ponto em si mesma. E a escola da Rosa Cruz Áurea, né, todas as escolas fidedignas dizem o seguinte, que a partir de um ponto, a partir de uma centelha, né, a partir de uma fagulha divina no ser humano, toda a transformação para que essa consciência se eleve e chegue ao topo da montanha, né, ou deixe a crisálida, né, a veste mortal em algum momento da sua existência e ligue-se à eternidade. Então, a borboleta sai da crisálida e voa. E o mistério? O que é um mistério? O mistério não é um segredo. O mistério não é um segredo. Se o mistério fosse um segredo, poderia ser facilmente revelado. Não que o mistério em si mesmo seja um mistério, mas o mistério é aquele topo da montanha que precisa ser alcançado. O mistério é um processo de iniciação que precisa ser desenvolvido pelo ser humano. O mistério é algo que está envolto em véus que a própria consciência ligada ao Uno em si pode desvendar e pode encontrar e pode realizar. A escola espiritual da Rosa Cruz Áurea se apresenta ao mundo com este único objetivo: proporcionar um corpo vivo, um campo eletromagnético que tenha correspondência com essa aspiração interior do ser humano, para que essa aspiração se desenvolva em si mesmo e que a consciência ganhe realmente consciência de si mesmo. Não apenas perceba a si como um ser, mas ganhe a consciência de si mesmo. Então, esperamos ter abordado, mesmo que de maneira muito simples, esse tema que é tão misterioso, né? Esse tema que é a vida e a morte, né?
e convidá-los, aqueles que já têm a inscrição feita nos formulários que são disponibilizados no Facebook, em outras plataformas também. Se por acaso você não tem, você pode encontrar aqui no link da descrição deste vídeo esta referência e pode fazer a sua inscrição. Essa inscrição não vincula absolutamente à escola, apenas dá a oportunidade de que você receba semanalmente uma informação, a informação das palestras, né? Que são realizadas em 8 lugares do Brasil, a partir de 8 lugares, no norte, no centro do país, no estado de São Paulo, no interior de São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, em vários lugares, né? E então, agradecemos aqui a sua atenção, esperamos ter podido dar um subsídio para a sua pesquisa, para a sua busca. Esperamos ter minimamente correspondido com as respostas as perguntas às quais nós mesmos formulamos aqui. Agradeço imensamente sua presença até agora, uma boa noite e até a próxima.